vamos abrir aqui no telão Lucas 4, 12 e 13 na Bíblia, aí vamos abrir Mateus 17, 17, 14. Glória a Deus. O título da mensagem de hoje é esse: não podemos descansar na paz do diabo. Irmãos, o diabo, como Jesus ensinou, ele se ausenta só por algum tempo. Aquele jejum que Jesus fez na tentação, ele não matou o diabo para sempre. Ele não eliminou o diabo. O diabo, ele resistiu ao diabo e o diabo se ausentou por algum tempo. Se ausentou esperando uma nova oportunidade para atacar novamente. Então ele não acabou com o diabo naquele dia, né? Com aquele jejum. E assim também é na vida da gente. Aqui no texto diz assim: respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passados que for a tentação de toda sorte, apartou-se o diabo até o momento oportuno, até tiver oportunidade. De novo, o diabo se ausenta de nós. E quando Jesus estava na tentação, ele resistiu ao diabo com muitas coisas. Está escrito, né? Tinha palavra, está escrito. Mas ele deixou um exemplo para nós que o diabo se ausenta só por algum tempo. E quando o diabo se ausenta, a gente vacila um pouco. A gente pensa que está tudo resolvido, né? Algumas questões que nós vamos falar aqui, a gente pensa que está resolvido e não está. Porque na próxima oportunidade o inimigo vai se levantar novamente. Então, às vezes as pessoas pensam que, né, ela fez um jejum, uma oração, o diabo morreu, não vai mais importunar a vida delas. E não é assim, né? O mundo espiritual é vivo, o mundo espiritual é ativo e nós temos que estar ativo. E quando a gente está fraquinho espiritualmente, a gente começa a dar nome para as coisas, né? Aqui no livro de Mateus 17, do 14 ao 21, fala assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se-lhes dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-me de mim, meu filho está, porque meu filho é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. O homem chegou lá com o filho tinha um problema. Só que o homem já chegou dizendo para Jesus que ele era lunático. Senhor, ele é louco, ele é lunático. Uma hora ele cai no fogo, uma hora ele cai na água. Quando a gente não está bem espiritualmente, a gente está fraquinho, a gente começa a dar nome para as coisas. Depois ele levou lá para os discípulos, você conhece a história, os discípulos não puderam expulsar também. Depois Jesus foi lá, expulsou, o menino ficou bom, né? Eles deram o nome, é lunático. E Jesus falou: não, é demônio. Quer dizer, esse aí é louco, esse aí não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais jeito, essa pessoa não tem mais solução. Principalmente, vamos trazer, não vamos nem levar para as pessoas de fora, que às vezes você não tem condições nem de jejuar por aquilo que é da família. Nós vamos colocar pessoas de fora, vai ficar muito longe. Principalmente dentro de casa. Então a gente dá logo o nome: esse aí não tem jeito. Esse é lunático, esse é louco, esse é desequilibrado, esse é doente, esse aí não tem mais solução. Jesus falou: não, ele tem demônio. Vocês estão dando nome porque vocês estão fraquinhos espiritualmente. Ou você não está com condições de jejuar, ou você está tão fraco que não consegue jejuar, ou você está tão fraco da palavra que a gente prefere dar nome, inventar coisas. E Jesus falou: não, eu vou libertar ele já, vou tirar o demônio dele. Ele vai ficar bonzinho aqui pertinho da gente, ó. E sabe como é que eu vou tirar o demônio dele? Como é que Jesus tirou? Com jejum e oração. O demônio foi embora, o rapaz ficou bom. Às vezes nós temos que usar jejum e oração, mas nós estamos com preguiça de fazer jejum e oração. Nós estamos meio incrédulos com jejum e oração. Nós desaprendemos jejum e oração. Nós desanimamos no jejum e na oração. A gente começa a inventar coisa. É louco, esse é lunático, esse não tem jeito. Jesus falou: não, esse tem determinada caça de jejum que só sai, de demônio que só sai com jejum e oração.
Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou libertar esse moço, você vai ver que vai sair com jejum e oração. Então tem coisa na família da gente que só sai com jejum e oração. Né? Só sai com jejum e oração. E a gente fica dando nome, é louca, é louco. Por quê? Porque nós perdemos a força do jejum e da oração, que vai resolver o problema. Nós perdemos a força. Jesus falou, não, sabe o que vai resolver isso aí? É jejum e oração. Tem qualidade de demônio que só sai com jejum e oração. Você vai santificar, vai fazer jejum e oração, você vai santificar você e o demônio vai embora. Você vai criar uma coragem, uma força, uma ousadia, você vai se aproximar mais de Deus através do jejum e da oração, o demônio vai embora, vai resolver o negócio. Vai resolver o problema, mas só com jejum e oração. Ó, Pedro, tem negócio, você resolve com oferta, viu, Pedro? Você deu uma oferta, a mulher lá, que era estéril, foi curada. Lá ele fez uma casa para Eliseu, uma coisa maravilhosa. A viúva deu uma oferta lá, da farinha, a panela dela não acabou, houve um milagre financeiro, né? Mas aqui de libertação, vamos trazer para a família. Da nossa casa, a gente costuma dar nome. Ah, isso é assim, ah, isso é assim mesmo. Ah, isso é normal. E não é assim, não é normal. É nós que perdemos a força do jejum e da oração. Nós estamos desencorajados com jejum e com oração. Nós estamos desanimados com jejum e com oração. A gente começa a dar nome para as coisas. Ele é lunático. Eu falo, não é lunático, não. Eu tenho demônio, daqui a pouco eu vou libertar ele. Vocês vão ver aí que eu vou ensinar para vocês que tem caça de demônio que só sai com jejum e oração. E nós temos que usar essa arma, o jejum e a oração. Então, às vezes, nós estamos desanimados com jejum e oração. Nós deixamos de usar a arma, ficamos fraquinhos espiritualmente, alguma coisa está acontecendo, está minando nossa vida espiritual. A gente está deixando de jejuar e orar e fica dando nome para as coisas. Ah, isso é só diabetes mesmo. A gente começa só a dar nome e ficar com aquilo. Não faz nada. Um jejum e oração para tirar aquele demônio da diabetes. Então, nós precisamos pedir para Jesus nos acordar novamente, para a gente fazer jejum e oração. Para a gente fazer o nosso jejum e a nossa oração, para a gente poder resolver aquele problema que está entravado lá, que o demônio sentou em cima e não sai, e a gente não consegue resolver de jeito nenhum, porque lá tem uma casta de demônio, e a gente começa a dar nome, é culpa do advogado, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, e não sai. Que é o demônio que sentou lá e não sai dali. Mas a gente, ao invés de orar e jejuar, é mais fácil dar nome para as coisas. É mais fácil achar justificativa para as coisas, é mais fácil. A gente justificar a coisa é mais fácil do que fazer um jejum e uma oração. Ah, é assim mesmo, isso aí nasceu assim, não melhora não. Melhora, Deus vai fazer a obra. Vamos fazer o jejum e a oração que Deus vai fazer a obra. O diabo sentou em cima do negócio, não sai nem a pau. Vamos fazer o jejum e oração que o diabo vai levantar e aquilo que é nosso vai, né? Vai ser liberado. Aquilo que é nosso vai ser liberado em nome de Jesus. Então, uma hora cai no fogo, outra hora cai muitas vezes na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou à geração incrédula, não puderam porque estavam incrédulos em relação ao jejum e oração. Às vezes nós estamos incrédulos, nós não acreditamos mais que Deus pode resolver aquele problema. Então a gente começa a dar nome, a gente começa a ficar fraco, e o fraco espiritualmente dá nome para tudo. Para tudo a gente dá nome, né? Eles deram nome lá, é lunático. Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei convosco, até quando vos sofrerei, trazei-me aqui o menino. Então, ó, tem sofrimento que ele termina com jejum e... Aqui terminou esse sofrimento com jejum e oração. Jesus repreendeu o demônio na força do Espírito Santo, né? E esse saiu do menino e desde aquela hora ficou curado, o menino resolveu. Com o jejum e oração. Às vezes nós somos incrédulos. E nós vamos ficar refém daquele sofrimento. Se a gente ficar procurando justificativa, é assim mesmo. Nasceu assim, cresceu assim. Não, nós precisamos pedir força para Deus, se a gente não tem força. Se não pedir força para Deus, pelo menos você vai sair daqui hoje sabendo que você tem. Pelo menos já é o primeiro passo. Não estou jejuando nem orando, porque eu estou fraco, eu estou incrédulo. Alguma coisa está minando a minha vida espiritual e eu não estou conseguindo jejuar nem orar. E se eu não jejuar nem orar, vou ficar nesse sofrimento. Não sai, o diabo está sentado em cima do negócio.
Então precisamos orar e jejuar. São 3 armas poderosas. Dízimo, oferta, voto, jejum e oração. Não tem diabo que fica no meio de um negócio desse. Um tiroteio desse, né? Porque nós acabamos de cantar aqui, o Pedro estava cantando aqui, e passou um momentinho que ele falou assim, que Deus faz dos ossos exército. Que coisa gloriosa, hein? Né? Tem na canção, né? Deus faz dos ossos, faz de ossos soldados, é isso? Deus faz de ossos soldados, que coisa tremenda. Nosso Deus vai fazer dos ossos soldados. Amém? Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer o milagre. Então a geração incrédula, né? E nós, no 1 Samuel 19, 8. Então, primeiro lugar, o diabo se ausenta por um tempo. Não vamos pensar que nós matamos o diabo e que vamos ficar sentados e só comendo e bebendo, pensando que ele morreu, que ele não vai atacar. E se ele atacar, em vez de a gente atacar também, a gente fica dando nome para as coisas. Isso é comum, é normal, todo mundo tem, acontece com todo mundo. Meu vizinho tem isso. Tem lugar que você passa, tem lugar que a gente passa, que você ouve um ímpio que nunca frequentou a igreja. Ele não sabe o que é receber Jesus, mas ele está passando a mesma coisa que a gente passa. Ele não sabe, para a gente estar igual a ele, quando deveria ser diferente. Quando deveria ser a diferença, tem a diferença, nós estamos passando igual a ele. Ele não sabe nem quem é Jesus. Ele conhece Jesus os presépios. E nós conhecemos Jesus vivo, mas estamos na mesma situação. Tem ímpio que está sofrendo, mas todo dia ele só fala em gratidão. Todo dia ele abre o olho e já posta lá, gratidão, gratidão, gratidão. E ele não tem uma experiência com Jesus. E nós não conseguimos postar gratidão todo dia. Alguma coisa está errada com a gente. Alguma coisa está errada. Nós precisamos ver o que está minando a nossa vida espiritual. Porque você fica fascinado. Puxa vida, essa pessoa, ela não conhece Jesus. Ela não teve a revelação de Jesus vivo através do Espírito Santo no coração dela. Mas todo dia ela posta gratidão. Tornou a haver guerra. E quando Davi pelejou contra os filisteus, e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor é permissão do Senhor, né? Que Deus tinha um espírito maligno e deu para ele permissão. O espírito maligno permitido pelo Senhor tornou sobre Saul, que estava sentado em sua casa e tinha na mão a sua lança. Então Saul estava com o espírito maligno desanimado, deitado lá, né? No sofá, mas quase deitado, com as pernas esticadas, os braços molenga assim, e estava lá, naquela situação, cheio de demônio, né? Parecia uma preguiça violenta, tomou conta de Saul, tá lá deitado. E a lança tá lá de um lado, né? E ele pede e chama o Davi para tocar harpa para ele. E o Davi vem, e estava esse assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança. Enquanto Davi dedilhava os seus instrumentos músicos, procurou Saul encravar Davi na parede. Aí o Davi está lá, né? O Saul está lá deitado, aí o Davi vem e começa a dedilhar, né? A Bíblia fala que Davi era especialista nisso, na harpa. Começa a dedilhar, o espírito maligno vai embora do Saul, no versículo da parede, porém, procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi, escapou. O Davi está dedilhando, entra lá o demônio no Saul, Saul joga a lança para tentar encravar o Davi na parede. Duas lições aqui tem. A gente, primeiro que o diabo tenta calar nosso louvor. Quando você está louvando, o diabo está jogando lança. Aí quando a gente está louvando, o diabo está jogando lança. Outra coisa que a gente está aqui, a gente está diante de uma situação, não descansa na paz do diabo. Enquanto tem gente ouvindo louvor, né? O Davi está lá, o Davi era um exímio tocador, estava lá tocando, né? Dando o melhor que ele tinha. O outro está ouvindo música, mas está endemoniado. Tem gente que ouve música, tem gente que participa do louvor e está endemoniado. Precisa de uma libertação.
Quando você começa a louvar, o diabo está com a lança para jogar em você, não precisa se cuidar espiritualmente. Então o diabo quer jogar a lança, ele quer matar quem louva. O Davi está tocando, a gente está tocando para as pessoas estão endemoniadas. Eu estou falando daquela pessoa, entrou em família. Ela deu uma treguinha para você e você está descansando. Falou, resolveu. Não resolveu, não continua orando, continua buscando, não está resolvido. O diabo que está nela se ausentou só algum tempo. Daqui a pouco ele volta para te perturbar de novo. Não é profecia, não. Sabe o que nós estamos fazendo? Como o pastor fala que Deus está antecipando as coisas para nós. Ô glória, que privilégio nós temos, hein? Nenhuma arma forjada contra nós não vai prosperar. E toda língua que se levantar contra nós será condenada em juízo, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Esse plano do diabo vai ser condenado, porque nós chegamos na frente. Você nessa noite chegou na frente do diabo. Aleluia, Jesus. O diabo está se preparando para se levantar contra você, mas ele não vai conseguir. Ele não vai ter esse poder. Sabe por quê? Deus está avisando antes. Sabe o que nós estamos fazendo aqui hoje? Deus está falando assim para você, ó, não descansa na paz do diabo, não resolveu não. Não descansa não. E não é sair daqui em pânico. Ah, eu estou dirigindo agora, ó, o pastor dando encosta peru aqui, aí lembra, Senhor, em nome de Jesus, lembra daquela situação agora. Esse mal não vai se levantar. Não, o dia inteiro de joelho, não. Não é se trancar, ficar o dia todo dentro de um quarto, não vai resolver, não. É a gente comunhão com Deus, você trabalhando, parou aqui, vou arrumar um portão aqui. Ah, lembrei, Senhor, em nome de Jesus. Ninguém é Senhor, em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada contra mim não vai prosperar. Ó, você que está nele, fala o nome dele. Já sabe o nome dele? Você que entrou nele não vai agir contra a minha vida, não. Sai dele, em nome de Jesus. Mas fala o nome dele. Né? Tira o diabo, fala o nome dele. Entendeu? Não vacile em nenhum momento. O que Deus quer falando para vocês? Ai, sai daqui com medo hoje, ô Pedro. Sai daqui tremendo, tá, Pedro? Sai daqui, ó, Pedro. Se puder, vai de joelho para casa, tá? Com medo. Não. Tô arrumando o celular. Lembrei, tô arrumando o celular, apertando um parafuso aqui. Em nome de Jesus, você vai sair da minha vida. Você não vai ter força. Você nunca mais vai se levantar. A Bíblia diz que Davi perseguiu os inimigos dele e nunca mais ele se levantaram. Nunca mais você vai se levantar. Continua orando, não para não. Não descanse na paz do diabo. Então ele está tocando aqui e você pensa que o diabo está ouvindo louvorzinho lá e descansou. Não, daqui a pouco ele volta. Ah, mas ele está lá, estou ouvindo louvorzinho, né? Ih, está indo na igreja, pior ainda. Com crente é pior o negócio. Então, não para não, continua. Colocando só a palavrinha todo dia. O Paulo fala que nós fizemos aqui oração agora com a mente. Você veio orar aqui, você veio orar, você estava orando com a mente. Nós estamos ouvindo sua oração. Mas ele fala da oração no Espírito. A oração no Espírito é aquela lá que você está sozinho. Ó. Tem ninguém aqui no caso lá. Então aqui nós vamos orar no Espírito. Você vai orar sozinho e quieto. E às vezes se tiver gente no meio, você vai orar com a sua mente que Deus ouve. Essa é a oração no Espírito. Então, o que acontece é que não descanse na paz do diabo. Enquanto você está cantando, vou ajudar esse aqui, esse ali, ó, vou tocar para ele, ó. Ele está com a lança para jogar no seu pescoço. E o que Deus está fazendo para nós hoje? Deus falando assim, não, cheguei na frente. Já desfiz essa seta do inimigo, em nome de Jesus. Essa seta, ela não vai chegar ao lugar desejado pelo diabo. Deus já mandou um anjo lá e cortou essa seta. O que Deus mandou para nós? A palavra. Deus mandou a palavra e livrou a gente da destruição. Essa palavra está livrando a gente da destruição. Amém. Ah, não sai, você é louco, é maluco. Não, faz um jejum e oração na família. Que aquilo vai sair em nome de Jesus, a pessoa vai ficar boa. Não vamos ficar dando nome para as coisas. É louco, é diabético, é canceroso. Dar nome é fácil. Fazer o jejum e a oração por aquela pessoa é mais difícil. Então Jesus quer que a gente faça o mais difícil.
Ele falou, não, vocês ficam dando nome aí, só conversa fiada, vem aqui, ó. Faz jejum e oração que o demônio vai embora, essa casa do demônio vai embora desse negócio aí. Então, enquanto nós estamos cantando, a gente quer ajudar as pessoas, né? A gente quer abençoar as pessoas e tudo. Quando a gente está cantando, ela está com a lancinha, ela está esperando a oportunidade. Quando tiver a oportunidade, ela lança, né? E o Saul lançou para matar o Davi. É para acertar o pescoço dele, prender ele na parede. E Davi escapou e fugiu. Davi foi embora daquela situação. Então, não descanse na paz do diabo. Não é porque você está cantando para os outros que está quieto, não. Há um movimento lá no mundo espiritual. E o que Deus está fazendo hoje? Dando para nós a direção. Dando para nós a chave hoje. Dando para nós o que nós vamos fazer em detalhe. Amanhã é dia de vigiar. Em nome de Jesus, Senhor, repreende o demônio que está lá, que fala o nome daquela pessoa lá que está te importunando. Põe o nome dela diante de Deus. Né? Senhor, fulano está aqui, tira o demônio de fulano, Senhor. Isso aqui dá para resolver com tanta facilidade, com carinho, com amor, com, né, coisa de cristão verdadeiro mesmo, dá para a gente resolver com carinho, mas a pessoa não quer. O demônio está nela. Então, com conversas, dando nome, a gente não vai resolver, não. Nós vamos resolver só com jejum e oração. Então, feriu na parede, então fugiu e se desviou. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar mais em ninguém? Podemos. Sim, posso confiar no pastor Daniel, confio no Florisvaldo, confio no Pedro. Confio em vocês, posso confiar. Mas se alguém me fizer uma decepção, tudo bem, é coisa de humano. Uma hora eu posso desagradar você, você pode me desagradar, coisa de humano. Agora, tem uma coisa que já não é mais coisa de humano. É mais no mundo espiritual. Maldito o homem que confia no outro. Por exemplo, você deixa de orar agora, de vir buscar Deus, fazer as coisas de Deus, do reino de Deus, porque você quer agradar o seu patrão. Uma hora seu patrão vai embora e deixa você aí. Agora é o seu pastor. Tem gente que conhece tudo do pastor, conhece tudo do bispo, conhece tudo do apóstolo. Não lê um versículo bíblico, mas é o meu pastor, o meu apóstolo. Uma hora um homem desse aí decepciona você, você não sabe nem para onde ir. Você não está firme em Jesus, está firme no apóstolo. Aí é meu apóstolo. Acho que na hora de dormir até hora. Em nome do apóstolo, me dá um sono profundo. Mas deve ser por aí, essa idolatria toda. Maldito o homem que confia no homem, pensando que o homem vai ser o seu braço, o bracinho nosso aqui é curto para te atender. O bracinho da carne aqui é limitado, não vai te atender. Ai, mas fulano não me atendeu, não passou lá em casa, não me fez uma visita, eu estou derrotado, decepcionado, é porque você creu da maneira errada. O braço de Deus é ilimitado. Então não fique puxando o saco do homem, né? Bajulando homens, deixando de fazer as coisas de Deus por causa do homem, deixando de ler Bíblia por causa do homem. Eu não preciso nem ler Bíblia mais. Quando eu chegar às 6 horas lá, o meu apóstolo levanta a mão, pronto. Meus problemas são resolvidos. Por um tempo você vai viver nessa carência espiritual se você não buscar Deus de verdade. Uma hora teu apóstolo tem um problema lá e você vai cair junto com ele. Por quê? Porque não está firme em Jesus, está firme na igreja, está firme no apóstolo, está firme no bispo, está firme no pastor. Ou na pastora, mas não está firme em Jesus, não está firme na palavra. Quem está firme na palavra vai para a igreja abençoar o apóstolo. Ele não só vem para o apóstolo abençoar ele, isso é carência. Não estou firme na palavra, eu vou lá, vou abençoar o apóstolo. Como é que você vai abençoar o apóstolo? Fazendo o serviço da igreja bem feito. Vou abençoar o apóstolo, ele não vai ter problema comigo, não. Os outros podem dar trabalho, mas eu não vou dar, não. Eu vou ser exemplo. Como é que a gente abençoa? Fazendo as coisas de Deus corretamente. Não para o homem, mas para Deus. Então eu vou sair da minha casa, hoje eu vou abençoar o pastor. Como é que a gente vai abençoar o pastor? Fazendo as coisas corretas. Ajudando, tirando peso. Arão e Ur, quando foram abençoar Moisés, ele não aguentava mais de orar, os braços abraçavam, os dois levantavam os braços assim
Arão levantava os braços de Moisés, assim que eles ajudavam o povo de Israel. Sendo bênção na vida do pastor, sendo bênção na vida do bispo, do apóstolo. Então você tem que sair de casa, não, eu que vou abençoar alguém lá na igreja, não vou ser abençoado não, vou crescer espiritualmente, eu vou chegar lá, vou ser uma bênção. Que Deus falou para Abraão, ser tu uma bênção, vamos ser uma bênção, vamos sair de casa para ser uma bênção lá na igreja. Não vamos ficar lá sugando, né? Não, vamos lá, vamos abençoar. Nós é que vamos ser a bênção da igreja. E aí, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço. Aí o seu patrão, antes de terminar isso aqui, no Salmo 15,5. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Aí você está na frente do seu patrão. Aí dá um problema na empresa. Seu patrão está errado e o faxineiro está certo. Mas só que você vai do lado do seu patrão porque seu patrão tem dinheiro. Então você é uma pessoa que você não tem coragem de falar nada. Não tem coragem. Quando você tem o Espírito Santo, você fala. Não, o que está acontecendo aqui é o senhor está assim, ele está assim. Quando a gente tem coragem, a gente fala. Quando a gente tem a justiça de Deus na vida, a gente fala. Ou não fala. Mas não pode puxar a sardinha porque o cara é rico e o outro é pobre. Porque já tem, a gente faz tudo. Pro faxineiro a gente não faz nada. É isso que Jesus falou, isso é hipocrisia. Você vai dar R$100 pro seu patrão que já tem tudo. E vai deixar de dar R$100 pro faxineiro, que o homem da limpeza que está passando dificuldade. Então Jesus falou que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será abalado. Então é coisas pequenas, mas que vão fazer diferença na vida da gente. Faz o que é justo. Né? Precisamos fazer aquilo que é justo. Não é puxar o saco do patrão porque o patrão não tem dinheiro e o outro não tem. A gente vai do lado do patrão porque o outro não tem dinheiro, não vai oferecer nada pra gente. No Êxodo 23:8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até a perspicaz e perverte as palavras, até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Tem outra tradução, Bruno? Não aceitará nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até o que tem discernimento, você perde o discernimento nas coisas. Você começa a torcer pro lado errado. Você começa a falar pro lado errado. Então você está na situação ali, você cai fora. Bom, tô vendo isso aqui, né? Eu vou cair fora. Porque se te perguntar, você tem que falar a verdade. Se te perguntar, te indagar, você tem que falar a verdade. Não, o senhor pode ser o senhor mais rico. O senhor está errado, ele está certo. Ele chegou 7h30, aí o senhor está falando que ele chegou 9h15. Aí você tá mal espiritualmente, tá fraco, você vai falar pro patrão, ele chegou 9h15. Ele chegou 7h30. E Deus não aceita essas coisas. E é claro que eu estou falando aqui de detalhes. Né? São coisas detalhes, que pode ser que não aconteça isso, mas uma outra coisa parecida, similar, pode acontecer. E a gente tem que estar preparado. É mais ou menos assim, né? O Pedro está ali com a questão com o Daniel e eu fico daqui, ó. Aí eu fico só respirando. Pensando no que eu vou falar. Estou aqui olhando a situação. Se me indagar, eu tenho que falar, Pedro, você está errado, o Daniel está certo. Ô, Pedro, você está certo, o Daniel está errado. Então, de longe, um pouquinho, respira para a gente dar a resposta certa. Para a gente não aceitar o suborno. Né? Deus não se agrada dessas coisas. Então, são detalhezinhos, mas Deus não se agrada dessas coisas. Então, o pastor não deve ser maior do que Deus, né? Então nós temos que priorizar as coisas de Deus, que nada é maior do que as coisas de Deus, né? Quando você começa a servir o homem, você perde seu destino.
Deus tinha um destino aqui para você, mas você começa aqui com o homem. Lá em casa tinha esse problema. Era muito homem, 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 não sabia um versículo bíblico. Mas sabia tudo do homem. Da agenda do homem, onde o homem ia estar, o que o homem ia fazer. Ela vai procurar um versículo bíblico, não achava nem 3 dias. Não tinha intimidade com a palavra, mas tinha muita intimidade com o apóstolo. Tinha muita intimidade com o pastor da Mercedes. Mas não tinha intimidade nenhuma com a palavra. Vamos cair fora disso. Maldito o homem que confia no outro. Isso é confiar. É deixar o homem tirar você do seu destino. Vai lá, vai ser uma benção pro homem, mas fala a verdade. Vamos fazer as coisas direito. Vamos temer a Deus e não aos homens. Vamos temer o Senhor. Vamos respeitar os homens, mas vamos temer a Deus. Tem coisa que só vai resolver com jejum e oração. Tem caso de demônio que você vai resolver com jejum e oração, você fica dando nome, só vai adiando. Ah, fulano é ruim, ciclano é ruim, o outro não presta. E aí nós só vamos ficar adiando as coisas. Não vamos praticar o suborno, né? Você não quer entrar na questão, a gente fica de longe, fica quieto. Mas se a gente for chamado para a questão, nós temos que falar a verdade. Nós temos que colocar a verdade, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então precisamos fazer as coisas na verdade. Amém?